E aí pessoal, bom dia, bem-vindo a mais esse incrível vídeo aqui que a gente vai falar sobre PC e hardware, tá? Eu já queria fazer um vídeo há muito tempo sobre isso, pensei de fazer isso de várias formas, até que um amigo meu me pediu o seguinte: poxa cara, eu vou vender meu kit antigo por R$ 900, vou colocar mais 1.300 no meu bolso, o que você pode fazer por mim com 2.200, né? O que eu devo fazer com essa grana? E qual que é a minha análise sobre isso, né? Eu não gosto de trabalhar com um budget fechado para compra de PC, porque sempre que você fecha um budget, se você fizer uma regra muito espartana de segmento do teu budget, você talvez perca oportunidades excelentes de comprar coisas melhores, gastando um pouquinho mais, né? Fazendo um esforço extra ali e que as coisas vão dar certo, tá? Então, qual que é o conceito aqui dessa análise minha com as peças de hardware no dia de hoje, dia de hoje, 28 de março de 2025. Eu peguei, né, todas as peças estão no Kabum, né, e montei aqui essa tabela para a gente entender, né, o que é melhor comprar, o que essa grana compra, tá? E aí na minha opinião, essa grana ela deveria conseguir comprar esse i7. Para mim essa é a melhor compra, mesmo que você passe o budget. Por quê? Esse i7 vai durar muito. Ele tem 20 núcleos, certo? Ele tem 20 threads, né? Ele tem 20 threads. Aqui esse i5 ele vai ter 16 e esse outro i5 ele vai ter, eu acho que ele tem 20 também. Eu acho que ele tem 20 também. Que seria a minha segunda recomendação. Esse AMD aqui, ele tem 16. Só que ele tem esse maldito X3D. Então, talvez de todos esses processadores, e essa placa-mãe foi um achado, talvez a minha recomendação seria aqui para esse AMD. Mas vamos falar um pouco de cada kit, tá? Primeiramente, essa placa-mãe aqui, das que eu procurei na Kabum, das placas-mães honestas, eu achei a mais interessante. Então eu coloquei ela em todos os kits Intel, tá? A placa-mãe é DDR4. Por que DDR4? Porque placa-mãe DDR4 é mais barato, memória RAM DDR4 é mais barato, e aí então sobra mais dinheiro para você gastar com o processador. Beleza. Aí eu coloquei aqui um pente, somente um pente DDR4 de 16 GB. Por quê? A minha opinião hoje, e eu tenho esse i7 aqui, tá bom? A minha opinião hoje é que, a depender dos jogos que você vai jogar, a depender de como você vai jogar, 16 GB não é suficiente. O mínimo hoje, para mim, seriam 32 GB, tá? E o ideal, para mim, seriam 64 GB. Tinha uma época que era 8 GB, o ideal era 16, então eu sempre tive ou sempre consegui ter, depois de um tempo, obviamente, uma memória RAM que eu jogasse sempre mais do que suficiente para processar todo o computador. Tinha uma época que era 128 megas, eu tinha 96, por exemplo, me ferrei. Depois eu consegui colocar uns pentes atrapalhados lá, ficou com 200 e pouquinho. Então, eu sempre, depois dessa época, eu sempre tentei colocar sempre um pouco a mais de RAM. E ainda mais hoje em dia, que a gente tem Discord rodando, quer gravar às vezes uma gameplay, quer transmitir o jogo que a gente está jogando para os nossos amigos no Discord, tá usando voz. Tem amigo que fica usando o soundboard lá do Discord, tá com o browser por trás aberto que a gente não fechou. Cara, tem Epic Games, Ubisoft, Steam, tudo aberto e meio rodando. Então,
o computador acaba consumindo muito mais. Acho que para jogar hoje, você pegar um PC, instalar o Windows, instalar o jogo, acho que 16 GB de RAM ainda é suficiente. Mas a gente já começa a ver que se você tem dois monitores, se você está usando diversas outras ferramentas, você vai precisar pelo menos de 32 GB de RAM, 24. Para mim também eu acho que funciona legal, 24 GB de RAM. Esse mito do Dual Channel, né? Ah, puta, vai dar diferença. Cara, eu, eu não pegaria essa configuração aqui mais barata, né, do i5 com Dual Channel para deixar de pegar o Single Channel do i7, tá? Por quê? Porque daqui a um mês, 2 meses, 4 meses, você vai estar trabalhando, vai sobrar uma graninha, aí você vai pôr outros 16 GB de RAM, o PC vai ficar filé. Então a ideia é essa. A ideia é que ele tem esse budget aqui do PC antigo, ele vai talvez se espremer um pouco ou não, vai conseguir comprar. Talvez aqui, se ele dobrar esse valor aqui, ó, se ele dobrar esse valor, talvez ele consiga. Não. Então, assim, em algum momento, talvez ele consiga comprar aí o mais pra frente e fechar com 16 GB de RAM, tá? Com 32 GB de RAM. Então eu acho que se o teu budget está muito restrito assim, você estica um pouco, parcela, depois acabou parcela de novo a memória RAM e enfim vai ficar com 32 GB. Por quê? Porque se ele está com esse budget curto, se ele precisa vender um kit antigo e ainda assim vai chegar um budget curto, quer dizer que ele vai ficar com esse PC muito tempo, né? E esse i7 aqui vai envelhecer melhor do que todos esses outros processadores, talvez com exceção desse da AMD, que de fato ele é um processador muito rápido, muito bom, né? E aí vai depender do jogo que você vai jogar e a gente vai falar sobre isso. Então, sem novidade, placa-mãe normal, essa placa-mãe aqui da AMD realmente ela tá barata, eu já tive ela há muito tempo atrás, essa revisão aqui tá vindo com dissipador, eu acho que a minha não tinha, então eu coloquei pessoalmente, depois comprei na China lá, ficou bom, aguentou overclock, mas na época o meu era o 5600 X, né? Overclockado e tudo mais. Eu acho que não vamos ter problemas com isso. Então, basicamente aqui são as opções, tem os links aqui. Vou disponibilizar isso também nos comentários. Aqui falta um link aqui, talvez aqui, né, que é o mesmo, mas enfim, nada muito discrepante, tá? A minha recomendação para ele vai depender. Será que ele vai conseguir vender o kit dele a 900? Eu não sei, tá? E aí talvez eu preferiria ter 20 threads, mesmo que fosse mais lento do que as 16 threads da AMD, que eu acho que claramente aqui para jogo, único e exclusivamente hoje, esse AMD aqui é muito bom. E o jogo que a gente joga junto, que é o Throne and Liberty, ainda mais isso por causa desse X3D aqui ajuda demais. Só que você não vai ficar só jogando, né? Você faz outras coisas também junto, muitas vezes com o jogo. Então, 20 threads para mim vai envelhecer muito melhor. Posto isso, eu deixei algumas opções de placa de vídeo, porque ele me pediu também que placa de vídeo você compraria, tá? E aí, aqui, cara, eu não coloquei a TI, porque a TI acho que tá 3 mil reais aqui, que é a que eu tenho também. Mas eu acho que mesmo talvez essa placa aqui ou essa placa aqui, tem que ver, talvez essas duas placas podem ser mais rápidas do que a 4060, só que tem um fator que é o seguinte, de tecnologia, que essa placa aqui ela tem um DLSS 4.0 e ela tem um FrameGen. Cara, essa configuração do DLSS 4.0 ela realmente faz com que você consiga jogar o jogo com a qualidade do DLSS em modo performance com a qualidade do DLSS 3.0 em qualidade, né? Ficou meio DLSS 4.0 em modo performance fica com a mesma qualidade do DLSS 3.0 em modo qualidade. Acho que assim ficou melhor.
isso é muito bom porque dá uma sobrevida na placa. Os jogos que vão vir, você pode forçar essa configuração do DLSS com o NVIDIA Inspector. Tem um monte de vídeo aí na internet explicando. Você consegue de fato extrair um pouco mais de frame, ter o jogo um pouco mais bonito. E o Frame Generation, ou Generator, Tabajara, né? Lembra? As organizações Tabajara, né? Se o seu jogo fica em 50 FPS mais ou menos, aquele 60-50, 60-50, aquela briga, você ativa o frame gen, aí vai ficar entre 100, 120, 100, 120. O input lag vai ser mínimo, você quase não vai sentir, e a fluidez de imagem vai ser muito imersiva, vai ser muito, você vai perceber a fluidez de um jeito que vai compensar você a ligar o FG com 50 frames ou mais. E muda um pouco a experiência do jogo, fica bem mais legal, cara. Fica bem mais legal. Eu tô jogando Assassin's Creed Shadow com tudo no alto, inclusive a parada de Ray Tracing lá e do BVH, sei lá, que é a quantidade de cálculos de raios lá no alto. Na 4060 Ti com esse i7 12700F, o jogo fica lá, 55, 60, 50. E quando ativo o frame gen, a minha percepção de fluidez é maior, é melhor, o jogo fica mais bonito. E no controle, que Assassin's Creed foi feito para jogar no controle, um controle Bluetooth. Cara, o delay da interface já cobre o delay possível do frame gen de não estar a 50 frames nativos, né? De não estar a 60 frames nativos. Então, é muito imperceptível, teu cérebro se ajusta, você acaba achando aquilo natural e você não percebe, só que o que você percebe é a qualidade da fluidez da imagem, é muito mais perceptível do que talvez um pequeno aumento na latência de comando, e você não sente isso, cara. Eu já joguei 2 horas do jogo, 2, 3 horas de gameplay, tem aqui no canal, e eu não percebo, tá? Mas aí teria que ver na internet. Eu acho que talvez essa placa da 6650 XT pode ser melhor, ou a 7600 talvez ela tenha uma performance melhor, não sei. Tem que ver na internet, tem que ver os vídeos, tal, aquela coisa, né? Benchmark, comparar, vai depender do jogo que você vai querer jogar, enfim. Eu acho que porque essas duas placas aqui, elas têm o FSR 3.0, que é ok, não é... Beleza, é bacana. Dava para comparar com o DLSS 3.0, né? O DLSS 3.0 no modo qualidade era melhor? Sim. O FSR 3.0 no modo qualidade não era tão bom quanto, mas ok. Dava para você encarar. Não vai ter o 4. E aí, eu não sei, cara, porque aqui da NVIDIA você tem um reflex, né? A NVIDIA aqui você tem um reflex. O reflex, eu acho que ele contribui muito para você ter menos latência. Que eu não sei se na AMD, o FG da AMD é tão bom assim, cara. Eu acho que não. Eu já testei, mas eu não tenho placa da AMD. Eu testei com placa da NVIDIA, eu não gostei. Então, na minha opinião, essas duas placas aqui, elas vão envelhecer mal. Mesmo elas talvez tendo mais GB de memória RAM, acho que aqui tem 8, as outras duas tem 16. Elas vão envelhecer mal. Esse FG com reflex e com 4.0 vão propiciar a esta placa uma longevidade maior do que essas duas, mas ok. E eu acho que dessas três aqui você não vai jogar com Ray Tracing, né? As três dá para você habilitar e ver como que ficaria no jogo, e acho pouco provável que jogos Cyberpunk pra frente funcionem na 4060 Ti com Ray Tracing. Talvez o Cyberpunk pra trás, tipo um Control, Metro Exodus, porra, vai ficar bacana. Talvez até nas da AMD também, não sei, não testei, tá? Eu joguei o Metro Exodus eu tinha uma 2080 Super, porra, claro, né? Ficou do caralho. Atualização com Ray Tracing. Tudo bem, tem o Lossless Scaling. O Lossless Scaling, ele é bom. O frame gen dele é legal.
E o que acontece? Quando você está na NVIDIA e você ativa o Frame Gen da NVIDIA, o Reflex ele só fica como ON. Você não consegue usar o ON mais Boost, né? O ON mais Boost, que seria para mim a melhor configuração, você consegue usar com Lossless Scaling. Quando você usa o Lossless Scaling, você tem lá o Frame Gen dele, que está na versão 3.0. Você põe lá no 2x e você ativa o Reflex. Então, até nisso, para o Lossless Scaling, eu acho que a placa da NVIDIA ela fica melhor. Ela consegue juntar o melhor cenário para ela com o cenário do Frame Gen de terceiros. Eu não testei com o Frame Gen da AMD, cara. Pelo menos eu estou falando aqui especificamente do Throne Liberty, tá? Que é um jogo que eu mais estou jogando agora com essa configuração. O Assassin's Creed Shadow, como vocês devem ter visto no primeiro vídeo, eu comprei lá porque eu discordei de como a Adrenalina fez a configuração, os cálculos e falou do jogo. Só por isso. Só um parênteses. Então, voltando aqui, fica uma configuração muito boa, né? Então, mesmo assim, até quando você não utiliza tecnologias proprietárias da NVIDIA ou somente tecnologias proprietárias da NVIDIA, você usa tecnologias que estão disponíveis a todas as placas, eu acho que o comportamento das placas da NVIDIA são melhores. Se você tivesse mais grana, hoje, para mim, a placa mais foda ou essa daqui, a 9700 ou a 9700 XT. Eu acho que essa hoje, para quem quer comprar uma placa, está pensando em comprar uma placa, é a placa mais impactante, é a melhor placa, é a que deveria ser considerada, porque o FSR 4.0 me parece ser muito bom. Utiliza um chip de inteligência específico da placa para poder fazer esse processamento. A PlayStation me parece que está trabalhando junto com a AMD para desenvolver essa tecnologia do FSR 4. Já foi desenvolvida no PlayStation Pro e a AMD está trazendo. Eu acho que é a mesma tecnologia, com nomes diferentes. E foi uma parceria que talvez uma... Não acho que é uma tecnologia que a AMD está colocando no PlayStation. Acho que é uma tecnologia que o PlayStation está colocando nas placas gráficas da AMD. E todo mundo sabe que todos os jogos são bem feitos para os videogames, são jogos melhor otimizados do que para PC. Então eu acho que essa tecnologia do FSR 4.0, ela ao longo do tempo vai ser melhor do que o DLSS 4.0. Obviamente que a NVIDIA tem grana suficiente, tem um monte de tecnologias, ela vai conseguir lançar um 4.1, 4.2 e talvez 5.0 e talvez ou não sabemos, né? Mas a AMD chegou nesse nível de software, né, ou de agregados, né, de tecnologias agregadas à placa de vídeo. A AMD chegou hoje para mim a ter o mesmo nível de tecnologias agregadas à placa de vídeo. Talvez, eu não sei, tem que testar com essa 970, não vou testar, eu vou apenas ver reviews, eu não vou comprar ela, não tenho dinheiro. Porque o que é legal das placas da RTX é que você tem os vídeos separados. Então o codec AV1, quando você grava um vídeo lá com o NVIDIA Shadow Play, não impacta muito no frame, quase eu não percebo. Então para mim dá para você fazer várias gravações de jogos sem de fato perceber uma queda de desempenho. Eu não sei como isso está na AMD, eu gosto de gravar meus gameplays, então eu teria que saber como funcionaria essa função. E claro, uma placa dessa da AMD, uma RX 9700, no meu cenário de 1080p, porra, mesmo que tivesse impacto na gravação do jogo, não acarretaria em uma perda de performance abaixo dos 60 frames, porque eu estou jogando em Full HD, né? Que eu acho que todo brasileiro deveria jogar em Full HD, justamente para você utilizar melhor o seu dinheiro, né? Sem desperdiçar o dinheiro, porque tudo pra gente é mais caro. Aí você tem que ter uma placa maior, tem que ter um processador melhor, tem que ter mais memória, tem que ter um monitor mais caro. Acho que não vale a pena, né? Eu acho que Full HD nessa resolução aqui, ó, nessa distância aqui, ó, a distância tá aqui, ó, onde tá meu dedo aqui, ó, é a câmera. Porra, cara, nessa distância de óculos, se eu tiro o óculos então, cara, aí eu tenho que ainda fazer assim, cara, Full HD está excelente. Então é isso aí, meu povo. Mais um vídeo aí do canal explicando
meus conceitos, as coisas que eu acho que são importantes e relevantes, a minha filosofia de tudo que eu venho estudando, que eu já estudo há muito tempo, que eu conheço de hardware, ouvindo outros youtubers, outros especialistas, e eu consolido isso à minha maneira e tento apresentar um pouco dessa minha, vamos chamar assim, filosofia aqui para vocês, né? Cada um tem o Loki Hardware lá tem um, Pepperai Hardware tem um, Rodrigo Baltar, que acho que é o que eu mais concordo, tem um, PC Facts também, eu gosto muito dele, tem outro, vejo alguns outros caras americanos, já vi bastante, hoje vejo um pouco menos. Eu trago a minha opinião com base nisso daí e espero que esse estudo aí ajude vocês. Eu vou deixar ele compartilhado. Quem está pensando em comprar agora nesse começo de ano, já quase no meio, um PC, tá aí as opções. Eu recomendaria 4060 Ti com placa de vídeo, ou espera, né, que nem esse amigo meu tem uma 3060, eu vou falar para ele esperar, porque vai sair uma 5600 e uma 9600, né? Então essas placas mais no final do ano vão mexer com o mercado e serão com certeza as opções que irão, né, substituir aqui o trono dessas três placas, que acho que é o mainstream hoje do PC está aqui, né? Então uma 9600 ou uma 5060 com certeza vai, espero que entre nessa faixa de preço para a gente ter um refresh aí do mainstream dos games. Então, muito obrigado, um abraço.